Bem-vindo ao canal Professor Og Brito. Fala galera, começando aqui mais uma aula, professor Og Brito, para vocês, tá? E hoje, sem enrolação nenhuma, vamos dar continuidade às aulas. Hoje a aula é sobre números primos. Para quem estava com saudade, estamos de volta, né? Pegamos essa virose aí, galera, e para mim realmente deu bem ruim. Essa semana que consegui me recuperar bacana. Então vamos à obra. Vamos continuar, números primos. Vamos ver o que são esses números primos, para que servem, com que se come, com que dá para colocar tempero. Então vamos lá. Números primos, o que a menina diz para nós aí, ó? Um número natural é primo quando só é divisível por apenas dois números naturais, o 1 e ele mesmo. Um número natural é composto quando é divisível por mais de dois números naturais. O número zero não é primo, pois possui infinitos divisores naturais. O número 1 não é primo, nem composto, porque só pode ser dividido por ele mesmo. O número 2, ele é o único número que é par e também é primo. Por conta disso, esse número 2 ele ajuda a gente pra caramba aí, tá, galera? Toda vez que tem um número par, eu já sei que esse número ele não é primo, que ele é um número composto, porque todo número par ele é divisível por 2. Continuando aqui, ó. Você viu que os números naturais primos compreendidos entre 0 e 100 são 2, que é o primeiro número par, né? Que também é primo, primeiro e único, né? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Esses aí são os números primos que estão compreendidos entre 0 e 100. Porém, galera, existem muitos mais números primos que a gente vai ver até em exercícios logo logo. Então, para sabermos se o número é primo, basta dividi-lo sucessivamente pelos números primos menores que ele, até que o quociente seja menor ou igual ao seu divisor, né? Se nenhuma das divisões for exata, então o número é primo. Então, não tem jeito, galera. Quando a gente pega um número muito grande, que a gente não sabe, a gente tem que ir dividindo ele. Primeiro pelo 2, segundo pelo 3. Mas tem alguns macetes que a gente vai ver já já. São alguns critérios de divisibilidade, que tem pelo 2, por exemplo. O 2, ele divide qualquer número par. O 3, para saber se o número é divisível por 3, eu vou somar cada um dos algarismos. Se der um número 3, ou um número que seja divisível por 3, como um 6 ou 9, ele vai ser divisível por 3. O 5, quando é que é divisível pelo 5? Quando o número termina em 0 ou 5. E assim vai, galera. Tem vários critérios de divisibilidade que a gente vai aprendendo, que não precisa estar fazendo conta toda hora, tá? Então bora ver um exemplo aqui. Será que o número 253 é primo? Então vamos lá. Vejamos, é divisível por 2? Justifique. Ele não é divisível por 2, tá, galera? Como eu acabei de falar, o número só é divisível por 2 se ele for número par. E 253, pelo fato de terminar em 3, 3 é um número ímpar. Então, 253 é ímpar, ele não é divisível por 2. É divisível por 3? Bom, a gente pode fazer a continha aqui, né, e tal, mas vai dar um pouco de trabalho e tal. Vou poupar um pouquinho, que eu quero que a aula seja bem rápida. Mas ele não é divisível por 3, galera. Por quê? Se eu pegar 2 mais 5 dá 7, mais 3 dá 10. E aí 10, 1 mais 0 daria 1, né? Esse resultado não dá um número divisível por 3. Então, 253, devido a esse critério de divisibilidade, não é divisível por 3, tá, galera? Mas quem quiser pode pegar uma caneta, um papel e dividir aí que vai dar bom, tá? Não vai ser divisível. Não é divisível por 5, ele não é divisível por 5, tá, galera? Por que ele não é divisível por 5? Porque ele não termina em 0 e também não termina em 5. Só é divisível por 5 se o número terminar em 0 ou em 5. Exemplos: o próprio 5, o 10 termina em 0, o 15 termina em 5, o 20 e assim vai, tá, galera? Só é dividido por 5 se terminar em 0 ou 5. E agora bora ver aqui, ó. Vejamos se é divisível por 7. Então, olha o exemplo que ele está dando para nós aqui. Ele até respondeu, olha.
253 divisível por 7, ó. Então vamos lá, galera. 253 dividido por 7, olha, dá 36. 36 vezes 7, olha lá quanto dá. 36. Que isso? 36 vezes 7. 7 vezes 6 dá 42. Sobe um 4 aqui. 7 vezes 3 dá 21. 21 mais 4 dá 25, né? Então, olha quanto dá, galera. 7 vezes 36, né? Que foi a conta que ele fez aqui, dá 252. 252 menos 253, vai sobrar 1, né, galera? Então, não é uma divisão exata, então não é divisível por 7. Porém, ele pegou aqui e dividiu pelo 11, né? Bora ver aqui essa conta que ele fez aqui, ó. Ele já fez a conta, então a gente não vai perder tempo, olha. Ele pegou o número 23, multiplicou pelo 11, que dá certinho 253, tá, galera? 253 menos 253 vai dar 0. Então, essa é uma divisão exata, tá, galera? Então, o número 253, ele não é um número primo, porque ele é divisível por 11, tá? Então, ele não é. Então, portanto, o número 253, ele não é primo e sim um número composto, tá, galera? Porque ele tem mais de 2 divisores. Ele não tem só o 1 e ele mesmo. Ele tem também o 11, provavelmente pode ter outros números também, tá? Mas como ele já tem mais de 2, implica que ele não é mais um número primo. Olha. O número agora é o 163. Será que o número 163 ele é um número primo? Vejamos. Não é divisível por 2, porque ele não é ímpar, né? Então, termina em 3. 3 é ímpar. Então, não é divisível por 2 porque ele é ímpar, na verdade, né? Então, continuando aqui, ó. Não é divisível por 3, pois a soma de seus logaritmos é igual a 10. E 10 mais 1 é 1, né? Então, vamos lá. Aqui o número, olha. 163. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. 10. 1 mais 0, 1. E 1 não é divisível por 3, tá? Por isso, 163 não é divisível por 3. Não é divisível por 5, pois ele não termina em 0 e nem em 5, né? Então não é divisível por 5. Será que é divisível por 7? Será que é divisível por 11? Será que é divisível por 13? Então, vamos fazer essas 3 continhas aqui, tá? Mesmo já sabendo aqui embaixo, olha, que ele é um número primo, né? Mas vamos fazer, tá? Já já. Então, galera, 163 dividido por 7, olha só. Como é que eu faço? Eu vou pegar um número que eu multiplique o 7, que dê ou chegue próximo de 163. Mas como o 163 é um número muito grande, eu vou pegar um pedaço dele aqui, ó. Eu vou pegar o 16. Então, eu vou pegar um número agora que eu multiplique o 7, que dê ou chegue próximo de 16. Então, 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14. Se eu pegar um 7 vezes 3, já vai dar 21, vai ultrapassar o 16, né? Então, eu pego aqui o 2 e vou fazer, ó, 7 vezes 4, 2 vezes 7, 14. Então, eu coloco esse 14 aqui embaixo, olha. E aí eu faço 16 menos 14. Bom, 16 menos 14 dá 2, né, galera? E aí sobrou 2. Acabou a conta? Não, porque ainda tem esse 3 aqui em cima, ó, que eu vou usar ele. E aí eu vou baixar ele para cá, e agora vai ficar 23. E agora, qual é o número que eu multiplique o 7 que dê 23 ou chegue próximo? Então esse número vai ser o 3. Por que o 3? Porque 3 vezes 7 vai dar 21. E aí eu coloco um 21 embaixo do 23, ó. 3 menos 1 dá 2. E 2 menos 2 dá 0, né? E aí olha quanto sobra. Sobra 2. Por que que sobra esse 2 aí? Porque aí já não dá mais para dividir pelo 7, né?
ia ter que colocar uma vírgula, acrescentar um zero, lembra como é que faz isso? E aí, só que não iria mais ser número natural, né? Então, bora continuar agora. 163, se ele é divisível por 11, né? Vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar um pedaço e bora dividir aí, ó. Qual é o número que eu multiplique o 11 que deu chegue próximo de 16? Primeiro por 1, 1 vezes 11 é 11, né? E aí 16 menos 11 dá 5. E aí eu abaixo o 3 e bora continuar, né? 3, 53, né? E agora o número que eu multiplico, o 11, que dê ou chegue próximo de 53, eu ia dizer que era o 5, né? Mas nem é o 5, porque 5 vezes 11 já dá 55, já passa. Então é o 4. 4 vezes 11 dá 44. E para diminuir isso daqui vai sobrar 9, galera. E como 9 já é menor que 11, isso aí já é o resto. Então, 163 também não é divisível por 11, né, galera? Então, bora continuar aí nessa continha, né? E aí vamos para a nossa última continha, né, desse exercício. 163 dividido por 13. E aí, bora fazer como a gente está fazendo. Não vai pegar o número inteiro porque dá muito trabalho, né? Já vimos nas outras atividades que fizemos aí, né? Que dá muito trabalho, a gente tem que pegar um pedaço. 16 dividido para 13. Isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 13 é 13. E aí 16 menos 13 vai dar 3. E aí vai baixar esse 3 aqui, né? Vai ficar 33. E agora, qual o número que eu multiplique o 13 que dê 33, ou pelo menos chegue próximo? É o 2, tá, galera? Até porque se eu multiplicar por 3 vai dar 39, vai passar. E aí 2 vezes 13 vai dar 26. E aí 33 menos 26, isso daí vai sobrar 7, né? 7, galera, ó. E 7 é menor do que 13, então sobrou esse resto aí. Então o que a gente acabou de ver, galera? Que o número 163, ele é um número primo, né? Porque ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13. Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Beleza, vamos dar continuidade. Olha, agora vamos fazer esses outros exercícios aqui. Ó. Alguns eu vou deixar para vocês e esses aqui eu vou fazer, os próximos eu vou deixar para vocês. Tá? Por intuito de dever de casa para vocês aí, tá, galera? Então, verifique se os números a seguir são primos. Olha, o número 103, ele é um número primo. Então, a gente pode estar fazendo aí, né, galera? Eu vou fazer um pouco rápido para o vídeo não ficar muito extenso, mas olha só. 103, eu já digo para vocês que ele é um número primo. Vamos lá. Ele não é divisível por 2, porque o 2, o 103, ele não termina em número par, então ele não é divisível por 2. Ele não é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos aí dá 4, né? E 4 não é divisível por 3. Ele não é divisível por 5, porque ele não termina em 0 e nem em 5. Ele não é divisível por 7, e nós vamos já fazer isso daqui, tá? 103, e vamos tentar dividir ele por 7, tá, galera? Por 7. 1 vezes 7 é 7. 7, vou colocar aqui embaixo desse 10, tá? Que eu vou pegar esse pedaço aqui. 10 menos 7, isso aqui vai dar 3, tá? E aí eu vou baixar esse 7 aqui. E agora o número mais próximo que eu multiplique o 7, que dê 37 eu chegue próximo, é o 5. 5 vezes 7 dá 35. E aí vai sobrar 35 aqui embaixo. E aí 37 menos 35, isso daqui vai dar
2. E aí 2 não dá mais para dividir por 7. Isso aqui sobrou, né? Isso aqui é o resto. Então, ele não é divisível por 7. E aí o próximo número primo que a gente tem seria o 11. E por que ele não é divisível por 11? Eu vou colocar logo o 7, que não, né? Por que ele não é divisível por 11, galera? Porque, olha, só se eu multiplicar 11 vezes 11, já dá 121, né? Então já passou do 103. Então, eu sei que o número 3, ele é um número primo, tá, galera? Eu vou até marcar aqui logo, olha. E aí o 147, por que ele não é primo, olha? Se eu somar 1 mais 4 dá 5. 5 mais 7 dá 12. E 12, 1 mais 2 dá 3. E 3 é um número divisível por 3. 12 também é divisível por 3. Então, 147 ele é divisível por 3. Então, já quebra aí. Ele já é divisível por 1, ele é divisível por ele mesmo, ele já é divisível por 3, tá, galera? Então, ele já não é um número primo. 998, ele é um número primo? De cara também não, porque 998 ele termina em 8, e 8 é um número par. E todo número par ele é divisível por 2. Então 998 ele já é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 998, além de ter outros números que ele possa ser divisível também. Então ele já não é um número primo, tá, galera? Então é assim que a gente faz, tá? Não tem jeito. É na continha aí. Tem que pegar o papel, escrever direitinho e tal, fazer a continha. É chato, mas é assim que a gente sabe se o número é primo ou não, tá? E aqui, essa aqui vai ficar para vocês, olha. Determine o menor número primo, o menor número natural primo maior que 300. Apresente seus cálculos. Aqui eu vou deixar como dever de casa, tá, galera? E aqui a terceira. Qual é o menor número natural primo formado por 4 algarismos? Justifique, é a mesma coisa, tem que fazer os cálculos e tal. Mas nenhuma dessas é difícil, tá, galera? E é isso, tá? Os números primos, galera, eles são muito necessários porque as próximas aulas nós vamos trabalhar com decomposição em fatores primos, vamos trabalhar com MMC, vamos trabalhar com MDC e isso vamos ver muito nas próximas aulas, tá, galera? Então é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido essa aula, tá? Quem puder, dá o seu curtir, dá o seu like, compartilha, comenta com os amigos aí, tá, galera? Dá essa força pro professor, que ele tá precisando de vocês, tá? Um abraço, galera. Valeu!